Graças e paz, amém, irmãos? Que bom poder cantar para Jesus, que bom poder oferecer nosso culto de adoração àquele que vive e reina para todo sempre, nosso amado Deus, e saber que Ele está aqui no meio de nós, e nós estamos aqui para adorá-lo, amém? Agradeço a Deus pela vida da irmã Juliana, não deu tempo do irmão Vinícius chegar, o irmão Vinícius está vindo de Nova Friburgo, não deu tempo de chegar, de estar conosco, mas agradeço a Deus. A irmã Juliana rapidamente se preparou e pôde ministrar o louvor, junto à amada igreja. E nessa noite, irmãos, uma noite de ceia, eu quero refletir com os irmãos sobre um texto que desperta a nossa atenção sobre o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. Nós cantamos, nós lemos nessa noite sobre amor, e não diferente eu quero refletir com os irmãos sobre amor nessa noite. E eu gostaria que você pudesse parar para refletir. Quando você pensa em amor, o que vem na sua mente? Quando você ouve a palavra amor, o que passa sobre os seus pensamentos? Porque infelizmente essa palavra está distorcida em muitos aspectos hoje. Mudaram, por vezes usa-se a palavra amor para designar um pecado, quando na verdade o que vem a ser amor de verdade. E a Bíblia diz que no amor não existe medo, antes o verdadeiro amor lança fora o medo. E diante desse texto eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Esse é um texto que nós lemos nessa noite através da instrumentalidade do irmão Gersinho, e nós vamos estar meditando nesse texto. Eu vou estar lendo e peço à igreja que esteja repetindo em uma só voz, amém? E vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta em 1 João capítulo 4, nós teremos a exposição desse texto nessa noite. 1 João, quero convidar você no seu lar também a manter a sua Bíblia aberta, para que juntos possamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a Deus desde já pela vida daqueles que nos visitam. Deus abençoe a vida dos amados irmãos e irmãs em Cristo. É um prazer tê-los aqui para podermos juntos cultuar e exaltar ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu não sei se está dando muito eco o meu microfone. Está dando eco para vocês? Não? Tá bom? Então tá bom. Eu vou estar lendo, peço à igreja que esteja repetindo em uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. A igreja, 1, 2, 3, já. Amém? Amém, irmãos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse culto de exaltação ao Teu nome, obrigado porque o Senhor tem operado maravilhas em nosso meio, obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor, e obrigado, Pai, pelo culto, ó Pai, de ceia que tivemos pela manhã, e obrigado porque também estamos reunidos nessa noite como Tua igreja, para participarmos, ó Pai, da ceia do Senhor e para oferecermos esse culto de glorificação ao Teu nome. Pedimos a Deus, a Tua presença manifesta em nosso meio. Não há outro motivo que estejamos aqui que não seja para Te adorar, para cultuar ao Teu nome, ó Deus. E nós pedimos, fale conosco, que sejamos, ó Pai, impactados pela Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus pedimos e Te agradecemos. Amém e amém, irmãos. Irmãos, quando o apóstolo João escreve essa carta,
ele tem o propósito de mostrar para as pessoas, para que as pessoas que creem em Jesus, que elas têm a vida eterna. E João, ele apresenta nessa carta 3 provas que demonstram que você e eu, que nós que cremos em Jesus e que vivenciamos essas provas em nossas vidas, que você e eu, nós temos a vida eterna. Provas que evidenciam o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo. E a primeira dessas provas é a prova doutrinária, ou seja, é a prova que nos mostra a fé em Jesus Cristo. Não existe outra maneira de ser salvo que não seja através do único caminho, que é Jesus. Então ninguém pode dizer que é salvo a parte de Cristo. Se alguma pessoa pensar que pelos atos dela, pelas boas obras que ela vivenciou neste mundo, ela possa ser salvo, isso se tornará para ela pedra de tropeço. Porque a única maneira do homem ser salvo é através da fé em Jesus, é pela graça de Deus. A segunda prova que João nos apresenta é a prova social, que é o amor. Como eu posso ser um cristão se eu não vivencio o amor? Eu preciso praticar o amor, porque eu fui amado por Deus. Então o amor é uma prova do verdadeiro cristianismo. Se alguém diz que é cristão, mas ele não tem fé em Jesus, esse cristianismo dele é uma falácia, é uma mentira. Se alguém diz que é cristã, que é cristão, mas ele não vive, não pratica o amor aos seus irmãos, ele não está vivendo o verdadeiro evangelho. E a terceira prova é a prova moral, é a obediência à palavra de Deus. A genuína fé leva você e eu a obedecer a palavra do Senhor. A genuína fé, a fé verdadeira, a fé salvífica, é aquela que eu e você caminhamos a passos largos para glorificar a Cristo com a nossa vida. E só existe uma maneira de você e eu fazermos isso, através da obediência às sagradas Escrituras. Porque a palavra de Deus é a vontade do Senhor revelada para você e revelada para a minha vida. Dessas 3 provas eu quero me atentar nessa noite para o amor. Nessa noite nós seremos edificados ao aprendermos sobre o amor que recebemos, o amor que devemos ter e o amor que devemos oferecer. Quando nós refletimos sobre a ceia, nós nos aprofundamos no verdadeiro amor. Quando você pensa na ceia do Senhor, não tem como você não pensar em amor, porque a ceia é um memorial de alguém que por amor deu a vida por você e por mim. Lembre-se de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, João, o apóstolo João no Evangelho, ao colocar esse texto, faltam palavras, de tal maneira, é muito grande, de tal maneira que ele dá o seu Filho, único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso quero convidar você a olhar comigo, verso 7, verso 8, olha na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, 1 João capítulo 4, versículo 7, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, ou seja, o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, esse texto são apenas poucas palavras, mas que impacta a vida de qualquer pessoa que o compreende. Ele é claro em dizer que nós devemos amar uns aos outros. Por quê? Porque o amor vem de Deus, ele procede de Deus. E ele diz também que quem não ama, no verso 8, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Esse Deus que é amor, o que significa isso? Deus é amor porque Deus ama como esse amor que a gente ama, por exemplo.
Muitas vezes, quando uma pessoa está apaixonada por outra, não é verdade? E Salvinho, quando se apaixonou por Inês, né, Salvinho? Eu, quando me apaixonei por Marciele, não é verdade? E assim sucessivamente. E às vezes, né, a paixão, principalmente naquele tempo da adolescência, né? Está apaixonado e é amor. E às vezes a paixão passa. Então o amor é muito mais forte do que uma paixão passageira. Quando o amor, e agora o amor do marido e da mulher, esse amor ele vai até o final, acontece o casamento, não é verdade? Mas quando nós falamos do amor de Deus, tem algo que você precisa ter na sua mente muito claro. O que, pastor? Diferente de nós, o amor de Deus faz parte da natureza de Deus. O amor de Deus faz parte da essência de Deus. E uma comparação bem rústica para você entender é: assim como você e eu somos de carne e osso, isso não tem como mudar isso, assim também Deus é. Deus, diz a Bíblia, é santo. Por quê? Porque Ele é outro. Deus faz parte de uma classe única. Então, o primeiro aprendizado para a sua vida hoje: não olhe para Deus como se você estivesse olhando para homens. Não atribua sentimentos para Deus como nós atribuímos sentimentos para as pessoas. Ah, porque Deus é amor, mas vai que Deus muda. Não. O amor faz parte da essência, da natureza de Deus. E a Bíblia diz que o amor de Deus é eterno. Jeremias 31, verso 3, a parte B diz: com amor eterno eu amei, por isso com bondade atraí. Mas algumas pessoas confundem isso e elas falam assim: não, pastor, eu estou vivendo uma vida de pecado, mas Deus é amor. E a gente precisa ter cuidado com algumas coisas que a gente ouve se falar muito por aí, porque nós não podemos separar os atributos de Deus como se Deus fosse simplesmente amor, mas Ele não é santo. Se Deus fosse simplesmente amor, mas Ele não é luz. E lembre-se, antes da Bíblia dizer que Deus é amor, no texto que a gente leu agora, 1 João capítulo 1, verso 5 diz que Deus é a luz, e nele não há trevas alguma. Então, mesmo que seja o povo de Deus, nós não podemos brincar com o pecado. Deus não tolerará o pecado. Nós precisamos levar isso muito a sério. Por quê, pastor? O pecado é algo tão terrível que foi necessário Deus dar a vida do filho dele, porque Deus não poderia simplesmente tapar os olhos por causa dos seus pecados e do meu. Deus não poderia simplesmente olhar para Flavinho e dizer: Flavinho, a partir de hoje estou perdoando os seus pecados, está tudo bem, está perdoado, e agora vamos seguir em frente. Não. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus precisa ser honrada. E como eu disse hoje pela manhã no culto da ceia também, estava pregando em outro texto, que assim como lá no jardim do Éden, quando Adão comeu do fruto e Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus já havia dito: morrendo morrerás. A consequência do pecado é a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Então Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é santo. E quando nós falamos que Deus é justiça, é porque Deus ele tem uma autoavaliação de si mesma perfeita. Nós erramos quando muitas das vezes nos autoavaliamos. Às vezes o homem ele se avalia melhor do que o outro. Ele não é justo. Ele se coloca acima de outras pessoas. Ele não é justo. Deus, quando olha no seu íntimo, em quem Ele é, a sua autoavaliação é perfeita. Por isso nós podemos crer de todo o nosso coração na justiça de quem? De Deus. Deus é justo, Deus é santo e Deus é amor. Mas o que é esse amor? Como podemos experimentar dele?
Olhe comigo o que diz a palavra do Senhor, versículo 9 na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, verso 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, a Bíblia está nos ensinando em que consiste o amor. E a palavra consistir, ela significa em que é composto o amor, em que é constituído o amor. E ela diz que o amor consiste em Deus ter dado a vida do seu próprio Filho. João 3,16 a gente conhece, porque Deus amou o mundo. Mas precisamos também conhecer 1 João 3,16. Nisto consiste o amor, em que Jesus Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, quando você ouve a palavra amor, ela precisa ser praticada, ela não pode ficar somente nos lábios. A Bíblia diz: amados, não amemos somente de palavra, mas devemos amar de verdade. Como que você sabe que alguém te ama? É quando aquela pessoa passa e diz: olha, eu amo você, mas ela vira as costas e a primeira vez que você precisa dela, você não pode contar com ela. Seria isso amor? Mas talvez alguém que nunca te diz que te ama, mas todas as atitudes dela demonstram o amor dela por você. Talvez ela não diz todo dia: olha, eu amo você. Não. Mas as atitudes dessa pessoa para contigo demonstram um grande amor. Então você não precisa ter dúvida do amor de Deus. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus provou que ama você e a mim, dando a vida do seu próprio Filho. E agora eu e você, irmãos, nós somos chamados a viver esse amor. Como assim, pastor? Você é amado por Deus. Agora você precisa se tornar uma janela desse amor. Você precisa ser um reflexo desse amor para o mundo. As pessoas precisam ver na igreja o amor de Deus. Isso precisa ser vivenciado dentro de casa. Meu esposo, minha esposa precisa ver em mim o amor de Deus. Meus filhos precisam ver em mim o amor de Deus. Trajano de Moraes precisa ver em nós que Deus ama essa cidade, que Deus nos ama. E como que as pessoas veem o amor de Deus? Elas veem através das suas mãos, das suas atitudes, dos seus gestos. Porque Deus continua amando a cada um de nós, amém, irmãos? Então a gente precisa praticar esse amor, a gente precisa viver este amor. Jesus, Deus ter enviado o seu Filho Jesus é a revelação deste amor. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso 11, olhe comigo: amados, se Deus nos amou de tal maneira, ou seja, de dar a vida do seu Filho. Interessante esse texto, porque o mesmo João que está escrevendo a primeira carta, é João que escreveu João 3,16, ele usa de novo a expressão, tal maneira. Nós também devemos amar uns aos outros. Lembre-se, nós estamos falando de uma prova de que nós somos verdadeiros cristãos. Se alguém falar assim: como que você sabe que você é um verdadeiro cristão? Porque eu creio em Jesus, eu acredito nele. E porque eu acredito nele, eu obedeço a palavra dele. E se eu obedeço a palavra dele, os dois maiores mandamentos quais são? Amar a Deus acima de todas as, e o seu próximo como a si mesmo. Então eu preciso viver essas provas na minha vida. E aí você e eu, hoje na ceia, vamos fazer uma autoanálise, vamos fazer uma autorreflexão. Vamos olhar para o nosso coração, vamos olhar para as nossas mãos
E aí nós vamos precisar avaliar, sim, como que eu tenho vivido em obediência pela fé à palavra de Deus? Como que eu tenho obedecido às Sagradas Escrituras? Como que eu tenho vivido uma vida de amor a Deus? E porque eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. E lembrar que esse amor é em atitudes, é vivenciado, é praticado, não é somente um amor falado, porque Deus praticou o amor dando a vida do Filho dele. Então, como que eu tenho praticado esse amor como igreja de Cristo Jesus? O texto ele continua, verso 12: nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Irmãos, o amor sacrificial de Cristo é a origem do nosso amor, e a gente precisa lembrar disso, porque eu fui amado, eu amo, e lembrar que o amor que eu recebi não é qualquer amor, é sacrificial. Eu sempre digo, Jesus não deu um copo d'água, Jesus não pagou um lanche, Jesus não doou um rim, Jesus deu a vida, foi sacrificial. Logo agora nós também devemos dar a nossa vida em vida, por amor a Cristo Jesus. Nós devemos viver não para nós, mas para aquele que morreu por nós. É isso que 2 Coríntios capítulo 5 vai nos ensinar. E quando nós olhamos para esse amor que nós recebemos, nós não conseguimos voltar o olhar com um coração egoísta, porque o amor que você e eu nós recebemos é um amor sacrificial. Mas olha o que diz o verso 13: nisto conhecemos que permanecemos nele. Permanecemos em quem? Em Deus. E que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. O verdadeiro cristão, ele desfruta da união permanente com Deus. Por quê? Porque Deus habita nele, através do seu Santo Espírito. Guarde uma coisa no seu coração: no dia que você entrega a sua vida para Jesus de verdade, naquele momento que você se rende a Jesus e você diz: Senhor, a partir de hoje, guarde uma coisa no seu coração, não somente de boca, estou falando de todo o coração. Quando você crê na palavra da verdade, diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, que você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Então, se alguém te perguntar, você que creu em Jesus de todo o seu coração, você que aceitou Jesus verdadeiramente, não estou falando de ir na igreja, estou falando de aceitar Jesus. Se você foi batizado com o Espírito Santo, a resposta é simples e é sim. A Bíblia vai nos ensinar em Romanos que quem não tem o Espírito, esse não é de Deus. Então, se eu não tenho o Espírito, eu não sou de Deus. Mas no dia que eu entrego a minha vida para Ele, eu sou batizado, eu sou selado com o Santo Espírito do Senhor. Olha o que diz o verso 14: e nós temos vistos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Somos nós esse povo que testemunha para as pessoas e diz: olha, Jesus morreu a minha morte, Jesus deu a vida no meu lugar, a sua morte é substitutiva, a sua morte é vicária. Nós damos esse testemunho, nós somos testemunhas de Cristo Jesus. Diz Atos capítulo 1, verso 8: e vocês receberão poder. E algumas pessoas podem confundir essa palavra, mas ali é receber poder do Espírito Santo para testemunhar, para viver o Evangelho. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e Trajano de Moraes, os confins da terra. Nós vamos ser testemunhas, nós vamos testemunhar que Jesus foi enviado por Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo. Somente Ele e mais ninguém. Verso 15:
Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Nós confessamos com a nossa boca, nós vivemos esse Evangelho e nós confessamos esse Evangelho. Essa é a nossa confissão, essa é a nossa razão. Nós fazemos o que nós fazemos porque cremos no que Jesus fez por nós, amém, igreja? E aí a gente pratica, a gente vive isso. Verso 16: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Já teve dúvida do amor de Deus por você? Já teve dúvida da bondade de Deus? Eu já. E já houve momento na minha vida, em meio de dificuldades, de aflições deste mundo, que passou na minha mente sobre a bondade de Deus. E talvez já aconteceu isso com você. Mas isso acontece porque a gente tira os olhos da cruz. Quando você volta o seu olhar para a cruz, ele é alinhado sobre o que é o amor de Deus. E se aquele que deu a vida do seu próprio filho na cruz do Calvário para morrer a sua morte pelos seus pecados, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quando você olha para a cruz, você não tem dúvida do amor de Deus por você. E a gente não pode esquecer disso. E a ceia nos leva a olhar para a cruz, porque lá na cruz do Calvário nós vemos o amor de Deus e nós vemos a justiça de Deus. Então a gente precisa sempre olhar para a cruz. A permanência em Deus, permanecer em Deus pela fé é a raiz. O amor é o fruto. Quando eu creio, eu obedeço essa palavra, eu vou viver essa palavra, eu vou amar, porque eu fui amado. Então o cristianismo é vivenciado na fé que leva-nos à obediência ao amor. E são provas de que você é e eu sou um verdadeiro cristão. Primeiro nós cremos, depois amamos. Porque nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Lembrando de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é qual o primeiro? Amor. Note que é o fruto, é a consequência. Então, se eu criei em Jesus, se eu verdadeiramente entreguei minha vida para Ele, o fruto do Espírito Santo habitando na minha vida vai ser amor. Um amor na prática, um amor sacrificial. Como assim, pastor? É às vezes quando você tem uma pessoa que perdeu um ente querido, mas você não gosta de ir em cemitério. Mas deixa eu fazer uma pergunta simples: quem gosta de ir em cemitério? Ah, pastor, mas eu não gosto de ir em velório. Você acha que eu gosto de ir em velório? Que alegria, vou num velório hoje. Eu gosto de ir num churrasco. Acredito que você também, não é verdade? Eu gosto de ir num aniversário, que quando você chega, já chega uma bandeja junto com um cachorro quente, com um guaraná, bem gelado, amém? A gente gosta assim, né? Agora, gostar, não, você vai, e entre aspas, você sacrifica a sua vontade por amor. Isso é amor. É quando alguém precisa de algo do seu tempo, e você está vivendo uma correria, e você sacrifica o seu tempo por amor. Isso é amor. O amor é demonstrado sacrificialmente. Se eu só faço aquilo que sobra para mim fazer, será que é amor ou conivência? Porque é conivente, então eu faço. Mas lembre-se, vai ter coisas que você não vai querer fazer. Eu sou casado.
17 anos, certo? 17 anos. Tem coisas que minha esposa quer fazer que eu não quero fazer. Tem lugar que ela quer ir, Flavinho, que eu não quero ir. Acredito que Michele é a mesma coisa. E o que a gente faz, Flavinho? A gente vai. Não é que tem que, é por amor. A gente faz por amor. Então lembre-se de uma coisa. E tem gente cutucando gente aí, ó. Mas lembre-se de uma coisa. Quando a gente fala sobre amor aos irmãos, esse amor é também sacrificial. Então vai ter coisas que você e eu vamos fazer que vai custar às vezes no bolso, financeiramente, vai custar no tempo, porque você vai ter que abrir mão do seu tempo, vai custar nas emoções, porque você vai ter que se envolver com circunstâncias que talvez você nem queria se envolver, mas você vai fazer por amor. E por que você vai fazer isso? Porque você é um reflexo do amor de Deus, e o amor que você recebeu dele é sacrificial. Ele deu a vida por inteiro para você e para mim, por você e por mim, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Olha que bênção, vida de qualidade. Nós como igreja, irmãos, a gente precisa viver o amor. A gente está vivendo um tempo, diante de uma pandemia, que a gente, quando sabe que alguém pegou o vírus, sim, a gente não pode estar lá junto, porque ele é contagioso, ok, mas você sabia que vírus não pega com a ligação? Não pega. Sabia que o vírus não pega com uma mensagem de WhatsApp? Não pega. Sabia que quando a gente pergunta, olha, está precisando de algo, está faltando alguma coisa? Não pega. Isso é amor. Às vezes o que a pessoa precisa é somente conversar. Irmãos, como pastor, uma das coisas que eu mais noto é que quantas pessoas, que elas só querem conversar, elas só querem um ouvido, só isso, alguém que ela possa abrir o coração. Nós vivemos um tempo onde muitos querem falar, mas poucos querem ouvir. E o amor também se demonstra através da audição, quando nós ouvimos. E são muitas as lutas, as dificuldades que o nosso próximo, que o nosso irmão também passa. Versículo 17, olhe comigo na sua Bíblia. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Note que nós somos aperfeiçoados, ou seja, nós amadurecemos, nós crescemos no amor, diz a palavra de Deus. 1 João 2,5 diz: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O Deus invisível torna-se visível em nós pela prática do amor. Quando nós amamos uns aos outros, Deus que é amor permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Quando João fala sobre esse amor aperfeiçoado, é amadurecer, é praticar, é viver. Quando nós praticamos o amor, nós amadurecemos, irmãos. Nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Quando nós praticamos esse amor, o amor de Deus atinge também o seu propósito, porque Deus quer usar você e eu para demonstrar o amor dele agora. Amém, igreja? Como que Deus tem demonstrado o amor dele através da sua vida para o seu próximo? Já parou para pensar nisso? Como Deus tem demonstrado o amor dele
o meu próximo através da minha vida. Eu sendo uma janela do amor de Deus, eu sendo um instrumento da graça. Essa é uma pergunta que nós vamos precisar responder. O texto caminha para o seu fim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Já viu crente com ódio do irmão? Isso acontece em outros lugares, né? Aqui não. Ah, pastor, se fulano for na igreja hoje, eu não vou não. Ah, meu irmão, quero convidar você para um aniversário. Fulano vai? Vai. Vou não. Pastor, precisa conversar com fulano e Beltrano. O que foi? Tão de mal. De mal? Eu aprendi uma coisa com a minha sogra, já falei isso aqui. Não sei se ela está assistindo agora. Minha sogra uma vez, ela falou comigo o seguinte: filha minha não fica de mal comigo. Aí quando ela falou isso, subiu um ponto de interrogação na minha cabeça. Filha minha não fica de mal comigo. E como? Ela falou, no dia que ela chega para mim e fala assim, olha, nunca mais fala comigo, mãe. Se um dia acontecer isso, ela falou comigo, e minha filha olhar para mim e falar assim, nunca mais fala comigo, nunca mais volta na minha casa. No outro dia eu estou na casa dela batendo papo com ela. É interessante esse negócio, rapaz. Aí esses dias eu tive uma faísca lá na minha família, um grupo de WhatsApp. E aí um primo meu, não sei se ele vai estar assistindo agora, ele não gostou de uma coisa que eu coloquei lá, que eu falei, e ele ficou bravo comigo. E aí eu falei, olha só, não adianta, qualquer hora dessa eu apareço na sua casa para tomar um café contigo, não adianta você ficar bravo comigo, eu vou aí, e outra coisa, não precisa me convidar não, tá? Eu vou aí. Agora, eu poderia ter ficado bravo também, poderia ter chutado o balde também, não poderia? Mas um dia eu aprendi com a minha sogra o que também ela aprendeu com Jesus. Você sabe por que muitas das vezes nós deixamos de falar com o nosso irmão, nós deixamos de falar com o nosso cônjuge, que tem marido e mulher que fica sem se falar uma semana, sabia disso? Acontece. É porque muitas das vezes nós não passamos por cima de uma palavrinha chamada orgulho. Muitas vezes é por causa disso. E lembre-se, o sentimento que deve haver em nós não é de orgulho, mas é de amor sacrificial. Você abre mão, você perde esse negócio chamado o quê? Orgulho. Porque eu fui amado de tal maneira por alguém que é 3 vezes santo, justo, bom, Deus. Como que eu não vou amar o meu próximo? Como que eu não vou passar por cima do meu orgulho? Como que eu não vou passar por cima das minhas vaidades, por amor ao meu irmão? Irmãos, a Bíblia nos chama a vivermos o verdadeiro amor. E o relacionamento diário é o mais básico. Eu sempre digo que a gente tem mais facilidade de amar as pessoas que a gente ama do que um desconhecido. Se seu chefe falar com você assim, fulano, isso aqui não ficou legal não, faz de novo. Você olha até sério, mas você não fala nada. Por quê? Você precisa de um negócio chamado dinheiro. Agora, se seu marido falar, olha, esse arroz não ficou bom não, meu irmão, tem lugar que não sobra o arroz. Às vezes a gente estoura com as pessoas que a gente ama. É ou não é, igreja? A gente estoura mais fácil com quem a gente ama do que os desconhecidos. Alguém na igreja deu uns barrão na gente, na igreja, na rua.
Desculpa, fui sem querer, caiu alguma coisa, a gente baixa e pega. Irmão de sangue, esbarrou no outro. Está me vendo que não? Seu animal. É assim. É ou não é? Chama até de animal. Não deveria ser dessa maneira. Nós devemos viver o verdadeiro amor. E devemos ter muito cuidado para que aquelas pessoas que estão conosco o tempo todo, a gente não venha tratá-las contrário à vontade de Deus na sua palavra. Essa palavra dessa noite nos ensina que nós recebemos um amor sacrificial. Esse amor que nós recebemos é o amor que nós devemos viver com o nosso próximo, e o nosso próximo é aquela pessoa que está mais perto de nós, com os nossos irmãos. Esse amor, quando ele é praticado, ele é uma âncora de segurança no dia do juízo. Por quê? Porque eu criei em Jesus, eu obedeço a sua palavra, eu vivi o amor. Então, quando eu estou praticando o amor, eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida. A grande ideia dessa mensagem, meu irmão, minha irmã, o amor aos irmãos prova que somos de Deus, conhecemos a Deus e estamos em Deus. O amor aos irmãos prova que somos de Deus, conhecemos a Deus e estamos em Deus. O verdadeiro amor, diz esse texto, lança fora todo o medo, porque o medo ele envolve castigo. Nós, servos de Deus, nos relacionamos com o Senhor por amor. Então nós queremos nos aproximar dele, porque nós amamos. Não porque amamos primeiro, mas porque ele nos amou primeiro. Então nosso relacionamento com Deus, o nosso temor a Deus é uma reverência, é um espanto, é uma admiração. O medo a gente já teve lá atrás. Hoje nós tememos a Deus. Nós não temos medo de pavor, de querer se afastar. Nós amamos e queremos nos aproximar do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a abaixar sua cabeça e fechar seus olhos. E eu gostaria de convidar você nessa noite a refletir como tem estado o seu amor ao próximo. Como que você tem praticado esse amor que você recebeu? Sabe, quando você pensa no amor que você recebeu, você está falando do amor sacrificial de Jesus. Você foi amado de tal maneira que Jesus morreu no seu lugar. A pergunta que surge é como que você tem sido um reflexo desse amor? Como que você tem praticado esse amor no seu lar? Um amor sacrificial. Como você tem praticado esse amor com o seu esposo, essa pessoa que Deus te deu, com a sua esposa, esse presente de Deus na sua vida? Como você tem praticado esse amor na sua família? Meu irmão, minha irmã, como você tem praticado esse amor na sua igreja, a igreja que você faz parte, na igreja de Cristo, com seus irmãos em Cristo? Nós somos chamados a vivermos o verdadeiro amor. Um verdadeiro amor que lança fora todo medo, um verdadeiro amor que nos aperfeiçoa, o amor de Deus em nós, ou seja, nós amadurecemos, nós crescemos, e nós obtemos a segurança, pela fé em Cristo, em viver o amor. Uma âncora para o dia do juízo é o amor, uma base, um fundamento, alicerçado pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como você tem praticado esse amor, mas hoje Deus chama você e eu a vivermos, a sermos janelas de Deus, janelas do amor de Deus, instrumentos nas mãos do Senhor, para a transformação de outras vidas, para que as pessoas conheçam o amor que um dia você e eu nós recebemos. Eu quero orar com você e eu quero orar por você.
E eu quero convidar você a colocar sua vida diante do Senhor nessa noite. Você que está no seu lar, você que está cultuando o Senhor conosco. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a refletir como está o seu amor. Como que você tem vivenciado o amor de Deus para com o seu próximo. E se você não tem feito isso, eu quero convidar você a assumir um compromisso com Deus nessa noite. Pai, eu quero agradecer o Senhor pela Tua palavra. Ela não volta vazia, ela cumprirá o propósito para ela nessa noite. E Senhor, que grande amor com que o Senhor nos amou, ao ponto de dar a vida do Seu Filho para morrer numa cruz para nos salvar. Um amor sacrificial. Custou um alto preço a Deus para Ti, um alto preço para Ti, Jesus. O sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. E ó Deus, nessa noite, uma noite de ceia, nós somos chamados pela Tua palavra, Pai, a sermos reflexos desse amor, a amarmos o Senhor acima de todas as coisas, o nosso próximo, nosso irmão como a nós mesmos. Senhor, perdoe, Pai, quando nós somos egoístas. Perdoe, ó Deus, quando nós pensamos somente em nós mesmos. Perdoe, ó Deus, quando nós não ajudamos também os irmãos a carregarem os seus fardos. Perdoe, ó Deus, quando nós não nos preocupamos e não temos compaixão da dor do outro. E ajuda-nos, Pai, para que venhamos viver o amor do Senhor em nossa vida, para que venhamos ser aperfeiçoados nesse amor, para que venhamos praticar esse amor. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.